Olá, bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Bereshit, Gênesis. Estamos na aula de número 76. Se Deus quiser, a gente dessa vez vai acabar a Parashá Vayetze. Espero, né? Na verdade, já falei isso algumas aulas, mas acho que a gente vai acabar. Antes de começar a aula, só curte o vídeo. Se tiver alguma dúvida, comenta. Se não está inscrito, ou se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. E o que temos mais que ia falar? Talvez amanhã, né, Tisha B'Av, talvez pode ser que cerca de, no Brasil, de 3, 4 da tarde eu faça alguma live no YouTube, tá bom? É uma notícia, então fiquem aí atentos. É isso. E se você é Bnei Noah, manda um e-mail para mim no vídeo que eu botei no canal de Bnei Noah. Tá, vamos começar. A gente parou que Yaakov... Estão comigo, então, né? Que Yaakov estava fugindo, então, de Lavan, pegou a família e fugiu, não avisou, esperou o Lavan ir embora para tosquear o rebanho e foi meter o pé. Por quê? Porque ele viu que Lavan já não estava como outrora, né? Ou seja, perigo de vida. E ele pegou tudo e foi embora. Ele se consultou antes com as esposas, a gente viu isso aula passada, não vou entrar nisso. Lavan, depois de 3 dias, sabe disso, persegue Yaakov, encontra Yaakov no monte que a gente vai ver chamar Galed, e é justamente na fronteira entre o território prometido para Avraham pela Torá, que seria a terra de Israel, e o território na qual o Lavan mora. Então, bem na fronteira eles se encontram. E agora vai ter a conversa. Lavan está pronto para matar Yaakov e tudo que é dele. Mas Deus, um dia anterior, né, na noite anterior, vamos dizer assim, na noite anterior, ele se revela para Lavan e fala, olha, no sonho, não faz nada para Yaakov, não fala nem bem e nem mal. E então, Lavan está conversando agora com Yaakov e assim a gente terminou. A gente vai ver que Lavan vai vir com questionamentos éticos, né? Você não falando como sempre, desde o início. Yaakov, você não agiu com integridade, eu fiz isso porque você não agiu com integridade, eu fiz isso porque você não fez certo. E Yaakov nunca respondeu para Lavan, que história é essa que eu não fiz certo? Sim, eu fiz certo. Sim, eu tenho meus motivos. Ele nunca fez isso. Então, vamos ver agora o que vai acontecer. Vamos voltar um pouquinho, começar a ver. A gente está no capítulo 30, para Vayetze, capítulo 31. Vamos começar no versículo 25, então, tá? Kaf Hei. Então vamos ver, vai a seg Lavan et Yaakov, Lavan se alcançou Yaakov, e Yaakov takai et Aoló behar, e Lavan takatecha behar Gilad. Cada um montou sua tenda. 26. Vai Lavan Yaakov, meia cita, vatignov et levavi. O que você fez? Você roubou meu coração, você me traiu, vetenaheget binotai, que shvuyot harev, você pegou minhas filhas como prisioneiras. Que isso? Você sequestrou minhas filhas e foi embora? As filhas são minhas filhas, não sua esposa, né? Lama nirbeta livrou, porque se escondeu, porque você fugiu. Vatignovoti, você me roubou. Veloi gadteli veshalchecha besimcha besherim betov kinó, porque você não me contou. Se me contasse, eu ia fazer uma festa, né? Eu ia te acompanhar com o tambor, né? Com o violino. 28. Veloi netastani lenashek levanai levonatai. Você não me deixou ao menos beijar minhas filhas e meus netos. Tá escalta a só. Quando me fala, como que eu traduzo isso? 28, você agiu de uma forma muito burra, muito tola. Você fez algo muito tolo de fugir de mim. Isso tudo a gente já viu lá passada. 29. Eu tenho nas minhas mãos força para poder te fazer mal. A gente viu que a palavra ele significa força. Então, eu tenho força nas minhas mãos para te fazer mal. Mas o Deus, o poderoso Avirem, dos nossos pais, né, dos seus pais, talvez, me chamar Elai Lemor. Ontem ele falou para mim o seguinte: Ishamer lecha, se guarde, medaber em Mekov mitov adrad, nem falar bem, nem mal. Ou seja, eu ia te fazer mal, eu posso te fazer mal. Mas como eu sou muito temeroso a Deus, obediente a Deus, e Deus se revela para mim, né, ontem, Deus se revelou para mim e falou, não faz nada. Então, por isso eu não vou fazer. Mas somente por isso, porque você merece. Né? Isso que o Lavan, ele fala para Yaakov, 30. E agora, aló alarta, que nirsov nirsafta, levei tavicha lama ganavte teloi. E agora ele vai vir com o principal argumento contra Yaakov.
Qual é o argumento? Que assim a gente terminou. Agora você foi, calma aí. Agora você foi porque sentia saudade da casa do seu pai, mas porque você roubou os meus deuses. Tá bom, você está com saudade, quer voltar para sua terra, beleza. Mas precisava roubar minhas forças, Elohai, as minhas divindades, que a gente viu que são os Terafim, né? Que é o que Rivka pegou. E aí, Sérgio Spector, nem te vi aí, tudo bem? Quanto tempo? Porque você pegou. E a gente viu que Rivka, desculpa, não foi Rivka. Rivka é a mãe de Jacob, Rachel, né? Esposa, Raquel. E a gente viu que Rivka pegou sem Jacob saber. Então, Jacob não está sabendo de nada. Falou, que história é essa? Você acha que eu roubo? 31. Vai a Jacob, e responde Jacob, vai Omer ele Lavan, e fala para Lavan, que Yarete, que amarte, pente, exolte benotecha, me. Ou seja, 31. Jacob respondeu e disse a Lavan, eu estava temeroso, pois disse que você poderia roubar sua filha de mim. Então, o primeiro está respondendo a primeira pergunta primeiro, e a segunda pergunta vai responder depois. Ou seja, eu fugi, né? Eu não te contei nada, porque eu temi que se eu contasse para você que ia fugir, você poderia pegar roubar, né, as suas filhas de mim. Então, você ia roubar, porque elas são minhas, elas me pertencem. Elas são minhas esposas, né? Então, o primeiro está respondendo, porque você não me contou nada, se me contasse eu teria te acompanhado, porque eu tive medo que você ia roubar e eu ia fugir sem minha família. Então, por isso eu não te contei. 32. Ima shetim tzait Elohecha, lo ychie, neged acheinu, aker lecha ma'im adi, vekach la, velo yada Yaakov ki Rachel ganavtam. E é isso que eu ia falar agora no 32. Que é o que eu já disse. Se você encontrar seus deuses com alguém daqui, né? Lo ychie, que não viva. Neged acheinu, que todos os nossos parentes aqui sejam testemunhas. Lembra que Lavan pegou os parentes e foi junto com os parentes para Jacob. Então também são parentes de Jacob a priori. Então falou, e todo mundo aqui é testemunha do que eu estou falando, que não é nosso. Neged acheinu, aker lecha ma'im adi vekach la. Ou seja, que o Jacob falou, se você quiser, vai, verifica. Então, vê se é algo comigo e leva de volta. Então vai, verifica, vai, passa aí na alfândega. Se você achar, é teu, não está comigo. E Jacob não sabia que Rachel tinha roubado. Então essa é a questão. Olha que o Urashi interessante no 32, que quando ele fala Loichie, que não viva, aqui fala o Urashi, que pega um Midrash em Bereshit Rabbah. O Meotaklalá meta Rachel baderech. E daquela maldição fez Rachel morrer no caminho. Então, a gente vai ver que logo depois Rachel vai morrer. Por quê? Porque o Jacob falou, se alguém roubou, se você encontrar, que não viva. A gente vê que a palavra de um tzadik, mesmo que ele não sabia, mesmo que não era a intenção, tem causa, né, efeitos. Na verdade, é a palavra de cada um em um. As palavras são fortes, que as pessoas falam, mas quanto mais a pessoa guarda a boca dele e usa essa ferramenta para o bem, cada coisa que ele fala, no final, é potente, né? Tem mais efeito. E a pessoa que gasta falando bobagem, coisas sem fúteis e tal, tá bom, ele fala, é um pouco fútil também não tem, talvez, tanto efeito a palavra, se não cumpre, né, a palavra dele, então a palavra também perde seu valor. Vamos continuar. 33. Vai avó Lavan no Beol e Yaakov. E agora vai ser interessante, vamos prestar atenção à ordem das coisas. E foi Lavan na tenda de Yaakov, o Beol e Leá, e na tenda de Leá. Então primeiro Lavan foi para a tenda de Yaakov. Depois ele foi verificar na tenda de Leá. O Beolis tem Maot. Depois ele foi para a tenda das duas servas, né? Que é Bilá e Zilpá. Veló Matzah. E não encontrou. Tá? Até aqui, o que é interessante? Ele verificou na casa de Jacob, ele verificou na casa de Leá, verificou na casa de Bilá e verificou na casa de Zilpá. A priori, o passuco falou o quê? Que ele não verificou na casa de Rachel. Tá? Então ele procurou tudo menos em Rachel, a princípio, tá? Vai etzer meor Leá. E depois ele saiu da tenda de Leá. Vai avó beor Rachel. E foi para a tenda de Rachel. Então, a princípio, por último, ele foi para Rachel, mas é interessante, porque está escrito o seguinte, depois que ele saiu de Leá, ele foi para Rachel.
Mas antes está escrito que ele saiu de Leá e foi para a tenda das servas e não encontrou. Ou seja, está um pouco estranho. Qual é a ordem das coisas? O Urash vai explicar o seguinte. Quando foi para a tenda de Yaakov, que está escrito que é o primeiro lugar que ele foi, na verdade, o que fala o Urash? Que a tenda de Yaakov, na verdade, é a tenda de Rachel, que ele morava junto com Rachel, que ele fixou residência junto com Rachel. Tá? Então, na verdade, a primeira tenda que ele foi para o Urash foi a tenda de Rachel. Depois que ele saiu da tenda de Rachel, ele foi para a tenda de Leá e depois foi para a tenda das servas. Beleza, então aí dá para entender que primeiro foi para Rachel, depois Leá, depois para as duas servas. Beleza. Agora, aí depois está escrito o seguinte, aí ele saiu da tenda de Leá, que é o segundo lugar que ele foi, e foi para a tenda de Rachel. De novo, o que isso quer dizer? O que o Urash vai dizer? Que quando ele saiu da tenda de Leá, ou seja, que é a segunda tenda, que primeiro foi para Rachel, depois ele foi para Leá. Aí o Urash vai dizer o seguinte, depois que ele saiu da tenda de Leá, ele voltou para a tenda de Rachel, ou seja, então foi Rachel, Leá, depois voltou para Rachel, antes de procurar na tenda das servas, ou seja, de Zilpá e de Bilá. Por quê? Ou seja, ele foi para Rachel, depois foi para Leá, não encontrou em Leá, voltou para Rachel, e depois foi das servas. Por que ele foi primeiro na tenda de Rachel? Porque o primeiro lugar, o destino foi em Rachel, e não só isso. Depois ele procurou em Leá, depois que nós chegamos em Rachel, sabe o negócio? Eu vou dar mais uma procurada em Rachel. Então fala, ou seja, porque o pai conhece as filhas, e ele sabia que a Rachel mexia nas coisas, era um pouco, mexia nas coisas que não devia, Então ele sabia que essa característica de pegar as coisas era uma característica de Rachel. Então falou, eu vou direto na Rachel. Aí não achou, falou, sabe o negócio? Eu vou passar de novo na Rachel, talvez eu não vi direito. Então essa é a opinião do Urash. Deixa eu ver se vale a pena ver a opinião do Ramban, rapidinho. O Ramban vai dizer o seguinte, que o Yaakov tinha uma tenda que era dele, de nenhuma esposa. Então quando fala que ele foi na casa de Yaakov, primeiro ele foi na de Yaakov, e depois foi das esposas. Então, pro Ramban não tem nada disso não. Ele foi uma vez em cada tenda e pronto. Então, ele foi primeiro na tenda de Yaakov, depois foi na tenda de Leá, depois foi na tenda de Rachel, depois foi na tenda das duas servas, Zilpá e Bilá, não sei a ordem. Então, tem diferença entre o Urash e o Ramban para entender isso. Vamos prosseguir. 34. Vê Rachel. Então, Rachel, que estava realmente, com furto na tenda dele, Lakait terafim. Ele pegou esses terafim, essas coisas que a gente já explicou lá passada, o que seriam, Vatesmem bekar agamal, e botou debaixo, ou dentro, de um travesseiro do camelo, então um travesseirão, alguma coisa assim, Vateshev alehem, e sentou em cima desse travesseiro. O vem Mashesh Lavan et kol ha'ol velo matzah. Então o Lavan ele foi procurar em toda a tenda, tudo, procurou cada mala, cada bolso, e não achou. Então é interessante, porque o Yaakov falou assim, Lavan, cara, vai, procura. Óbvio que não está com a gente, procura. Se quiser, vai lá e tenta procurar. Mas ele não imaginou que ele ia ficar fuxicando cada coisinha. Ele foi por alto, Então quer dizer que o Lavan procurou toda a orla, toda a casa, e não achou. Então não achou. Então quer dizer que não está com a gente, 35. Vatomer elavia. E então Rachel falou para o seu pai, para Lavan. Alichar beinei Adoni, que lo uchal lakom mipanecha, que derech nashim li, vaichapes velo matzah et atrafim. Ela vai falar em 35. Eu estou seguindo essa tradução que está boa. Ela disse a seu pai, não se zangue, meu senhor, mas eu não posso levantar-me diante de ti, pois eu tenho meu período de mulher, derech nashim. Eu tenho a coisa costumeira que as mulheres têm, ou seja, eu estou menstruado. E ele procurou, mas não encontrou os ídolos. Ou seja, ela não podia se levantar desse travesseiro. Então falou, então ele não conseguiu procurar, porque estava menstruado.
Aqui, a gente pode ver várias coisas interessantes. Uma, o que Rachel está falando de verdade? Ela está falando o seguinte pro Lavan: não se zangue porque eu não me levantei para você. Porque ele se zangaria por Rachel não se levantar para ele. E aqui a gente vê que mesmo antes, na cultura da época, naquela sociedade, antes da Torá ser dada, sim, na família de Lavan, existia o respeito ao pai. Se o pai entra, você se levanta. E se a filha não se levanta, ou o filho não se levanta quando o pai chega, é motivo de ficar zangado. Que não está me respeitando, é o respeito mínimo pelo pai e pela mãe. Interessante que isso, quando a Torá for dada, vai estar na Torá, que tem que respeitar o pai e a mãe. Tem que respeitar o pai e a mãe, uma das coisas é quando o pai entra, levantar. Outra coisa é não sentar no lugar que o pai está, né, o lugar fixo. Outra coisa é não interromper o pai no meio da conversa. Se ele está falando, você não interrompe, deixa ele falar, tratar com respeito. Então, uma das coisas é isso, não se zangue que eu não me levantei para você. Mas o motivo que eu não me levantei é porque eu estou menstruado. O que tem a ver estar menstruada com não poder se levantar para o pai? Talvez que é sujo, não tinha absorvente, tá? E aqui então é o que o Ramban vai dizer. O Ramban ele vai explicar o seguinte. Deixa eu ver se o Rashi não traz nada, mas o que o Ramban diz é o seguinte. Que a gente vai ver que o Lavan não responde a Rachel. Não tem nenhum diálogo entre Lavan e Rachel. Só Rachel. Rachel fala para Lavan, mas Lavan não fala nada com Rachel. Fala, tudo bem e tal, mas não tem um diálogo com a filha. É interessante, porque a priori é o último diálogo dele com a filha. Né? Tipo, elas fugiram do pai, a princípio ele acha ou argumentou que elas foram pegas como prisioneiras de guerra e vão embora. Nunca mais o Lavan vai ver a filha. E a última coisa que ele conversa com a filha é: pai, não se zangue que eu não te respeito porque eu estou menstruado, e ele vai embora e nunca mais fala com o Rachel. Então daqui a gente fala o seguinte, que na cultura da época, das crenças da época, a gente consegue ver aqui que as pessoas não conversavam, os homens não conversavam com as mulheres que estavam menstruadas. Ou seja, era um bom argumento. Ela falou: se eu falar que eu estou menstruada, ele nunca vai falar comigo e nem vai verificar, que ele vai fugir. Ou seja, as pessoas na época tinham medo das mulheres menstruadas. Que, vamos ver na linguagem do Ramban. Loi vindo tem que nashim aqui amara que rasha verak vedim alea vichola bechol orach que ken darkan veken sheken meotot aqui vai falar. O que eu vejo correto aos meus olhos é que as mulheres que estavam nidot, né, menstruadas, antigamente, na cultura, né, ancestral, elas ficavam muito afastadas dos outros. Então, elas ficavam como se fossem presas. Elas ficavam dentro de um quarto e ninguém entrava nesse quarto até a mulher passar a menstruação e se purificar. Então, continua falando aqui. Por isso que a palavra nidá, né? Nidá é como se fosse, significa afastada. Ou seja, elas não se aproximavam a nenhum homem e nem falavam com nenhum homem. Porque antigamente, na sabedoria de antigamente, eles achavam que o próprio falar da mulher prejudicava, trazia dano. Então é como se fosse, tinha um espírito de impureza na mulher, que quando ela falava, a pessoa era prejudicada, então falava: ei, sai daqui, não fala comigo não, se você falar eu vou me prejudicar. Então é isso, e também que achavam que do útero dela nascia alguma coisa negativa e causava um mal. Então, como falam os filósofos, fala assim o Ramban, e eu ainda vou explicar mais sobre esse assunto no futuro. Então, as mulheres ficavam sozinhas, isoladas, na tenda, sentadas. E ninguém entrava lá, tá? Verabina, filha. Então, é isso que ele vai falar. Que a falar também, Viassur, ele anota uma e o certo seria que ela se levantasse para o seu, pro seu pai e beijasse a sua mão, mas como ela estava menstruada, ele não podia se aproximar dela, nem ela dele, então, e também nem andar
nem andar no quarto. Tá? Então seria isso. Então as pessoas não falavam com ela porque achavam que ela estava impura. Então isso era a cultura da época. Então a gente vai ver que tem coisas que já são da cultura, que quando a Torá vai ser dada, ela é dada por uma determinada cultura, mas ela corrige alguns pontos, tá bom? Mas a gente vê que essa questão da nidá, da mulher menstruada e tal, já é uma muito mais antiga, tá? Então é isso que acontece. Faltou aqui menstruado, você não quer falar comigo, então me deixa em paz. Então é isso que acontece. 36. Vaichar Yaakov. Aí Yaakov ficou muito chateado. Se zangou Yaakov, Vayarev Belavan, e briga com Lavan. Pela primeira vez, Yaakov se atreve a discutir com Lavan. Tá? Desde então, Lavan, veja bem, nunca respondeu os argumentos do Lavan, mas agora ele briga com Lavan. Agora ele vai estourar o Yaakov, vai fazer algo que ele nunca fez na vida. Porque, tipo, que história é essa? Você entra na minha casa e vai ficar verificando cada coisinha, você acha que eu sou o quê, sabe? Você acha, eu nunca roubei nada de você. O que ele vai falar? Que suspeita essa que você tem de mim que não corresponde à realidade. Então vamos ver. 37. Então se zangou Yaakov e brigou com Lavan. Vayan Yaakov, e argumentou Yaakov. Vayomer Lavan, e falou para Lavan: Mapis e machatati. Qual é o meu crime? Qual é a minha falta? Qual é o meu pecado? O que eu fiz de errado para você? Que dalakta harai, que significa dalakta. Dalakta aqui é o sentido de que você me perseguiu. Eu sou um criminoso? Eu sou um assassino? Por que você está me perseguindo? Por que você quer me matar? Você quer verificar tudo que eu fiz? Tipo, qual é meu erro aqui? E é isso, quando a pessoa começa a falar e ela solta tudo de uma vez, né? Aí vai desabafar. Que machastet kolkeli, você mexeu em todos os meus utensílios, tirou tudo do lugar. Imagina, tu tá com a mala e o cara lá pega coisa por coisa, no meio do caminho, está cansado da viagem, com toda a família, tirou tudo do lugar. Tipo, que suspeita é essa que você tem de mim? Mamatzata mikol klibeter, o que você encontrou no final de tudo que você mexeu? Eu não roubei nada seu. Simko negedachai vechecha. E você faz isso perante os meus irmãos e seus irmãos. Tipo, que feio, que papelão. Né? É isso que ele fala, né? 36. Não você fez? Coloque aqui. Se você achou, bota. Mostre na frente de todo mundo, então. Isso. Tá? E será provado, então, vai, mostra o que você achou, e aí vai ser provado entre nós, ou seja, pela primeira vez, Jacó está falando, seus argumentos éticos não correspondem à realidade, vamos provar que você está certo, então bota aí o que você achou, já que você mexeu em tudo, e que seja demonstrado. 38. Zé, Sinishaná, e não pensa que é só hoje, isso você há 20 anos, agora ele vai falar tudo que estava engasgado, né? Isso aconteceu há 20 anos, você faz isso comigo. Anochim, Mar, eu estou com você há 20 anos. Rechelecha veizecha loshikelo. Eu trabalhei para você há 20 anos. Todo esse tempo suas ovelhas e cabras nunca perderam uma cria. Veileitzonecha lo achalti. E nenhuma vez eu tomei um carneiro de seu rebanho como alimento. Eu nunca comi nada que é seu. Tirefá loevete elecha, qualquer animal que foi mutilado, devorado por outro animal, machucou no caminho, eu nunca trouxe de volta para você. Daqui a pouco a gente vai entender melhor. Por quê? Anohi e Hatena, porque eu assumia para mim como prejuízo. Então se vem um lobo, sei lá, e comia uma ovelhinha, a princípio, patrão, você perdeu uma ovelhinha, ou ficou machucado, ó, eu fiz o máximo, mas não consegui. Mas se acontecesse isso com Yaakov, ele ia falar, cara, eu que não verifiquei o suficiente, eu vou fazer além da justiça. Eu vou pagar com o meu dinheiro essa ovelha, uma nova para ele. Então, isso que ele fazia. Você, Anochi Hatena, o Miadi Tevakshena, você cobrava da minha mão, você está verificando e me paga então do seu salário, vamos diminuir do seu salário. Gnufti Yom, o Gnufti Laila.
Seja aquelas roubadas de dia, seja aquelas roubadas de noite. Porque pela lei, se você está guardando alguma coisa para alguém, está sendo pago por isso. Se foi roubado de manhã, você paga. Mas se foi roubado de noite, não. Porque de noite você não tem como verificar tão bem, pelo menos naquela época. 40. De dia eu era consumido pelo calor ardente, era muito sol, não tinha condições de trabalho. E eu ia lá, trabalhava, muito calor. E à noite pela geada, e à noite eu morria de frio. Ou seja, agora ele tá falando pela primeira vez tudo que ele passou esses 20 anos, que a gente não se deu conta, quanto ele sofreu e quanto ele foi íntegro no seu trabalho, embora muito além do que ele deveria. E como era difícil o trabalho dele, não era alguma coisa confortável. Quando o meu sono era arrebatado dos meus olhos, eu queria dormir, eu estava morrendo de sono e eu não podia dormir, porque eu trabalhava de noite para você. Zeli, isso aconteceu comigo há 20 anos, volta ele, né? Bebeitecha, na sua casa, isso tudo dentro da sua casa. Eu trabalhei para você 14 anos. Bistei benotecha, pelas suas 2 filhas. Veshechanim betzonecha, e 6 anos pelo seu gado. Vetechalef et maskurati esrimonim. E você, como vou traduzir, e você mudou o meu salário umas centenas de vezes. Então, centenas de vezes você alterou o meu contrato. Ah, agora você tem que pagar isso. Não, na verdade não, mas mudou. No final você nunca me pagava. Aí termina ele, Lulei Eloei Ave, se não fosse pelo Deus do meu pai, pela força do meu pai, ou seja, por Akadosh Baruch Hu, por Hashem, Eloei Avraham, o Deus de Avraham, o Pacha de Yitzhak, e pelo temor, o medo de Yitzhak, ou seja, se não fosse por Deus, eu estaria agora vazio, pobre, sem nada. Shelartani, você ia me mandar sem nada, embora. Et oni et igai kapai ra'a Elohim veoria amesh. Então ele vai terminar. Meu Deus viu minha aflição, o trabalho das minhas mãos, e ele lhe repreendeu na noite passada. E isso, na verdade, que ele contou para você, não acha que eu sou profeta. Ele veio te advertir, ele veio te repreender, mostrar que você está errado, tá? E isso foi ontem, ou seja, pela primeira vez, Yaakov, ele contra-argumenta os argumentos éticos que Lavan sempre fez para ele. Fala, o que você está argumentando? 20 anos, olha o que você fez para mim e olha o que eu fiz para você. Um trabalho muito difícil. Deixa eu ver se tem algum ponto aqui interessante que o Urashi destaca. O Ramá fala o seguinte, ele fica zangado por quê? Porque antes ele deixa. Porque ele deixa, ele fala, olha, eu tenho aqui vários escravos, não esposas, porque ele comprou, né, vários escravos. Pode ser que alguém roubou. Eu não conheço todo mundo. Eu acho que não, mas pode ser. Então tá, faz sentido ele verificar. Mas depois que ele percebeu que ele estava verificando tudo e não achou nada, ele falou, então será que não dá para confiar no Lavan? Será então que ninguém roubou e ele inventou essa história só para mexer nas minhas coisas e me zangar e me cutucar, querer me irritar? Aí ele ficou irritado e falou, o que tu tá fazendo? Sai, para, você não achou nada. Não vou cair nessa sua história que roubaram de você alguma coisa, não. Então isso o Ramban vai falar. Então ele está falando aqui, no versículo 38, quando está falando... 20 anos eu trabalhei para você, todo esse tempo suas ovelhas e cabras nunca perderam uma cria, quer dizer que elas nunca abortaram. Ou seja, todas que engravidavam, nasciam. Depois está escrito, e nenhuma vez eu tomei o carneiro, o rebanho e tal. Tá, isso não é importante, 39. Isso, se viesse um leão e um lobo, eu assumi o prejuízo. Eu sofri o que estava faltando, né? Eu pagava o que faltava. Que interessante, isso, prestem atenção, isso é muito importante. No versículo 39, olha o que está escrito. Trefalo evet elecha anochi echatena. Ou seja, um animal mutilado por um lobo, por um leão, eu não trazia para você. Anochi echatena. A gente traduziu, eu compensava o que estava faltando. Essa tradução, isso que o Urashi fala. Né? O Urashi fala, echatena, trata-se de uma expressão de erro, como lançam pedras em alvos e perde o alvo. Ou seja, é errar o alvo, né? Erratena, ou seja, alguma coisa que foi
que se desviou, que errou. E eu e meu filho Salomão seremos vencidos, faltará para nós, está escrito também, que também é a palavra Hataim. Significa em falta. Eu sofria a perda. Se estivesse faltando, acabaria faltando para mim, porque seria de mim que você cobraria. Ou seja, ele vem explicar que a palavra erratena significa o que está faltando. E daí? O que é interessante? Que erratena é a palavra em hebraico het. O que é het? Pecado. Ou seja, quando está traduzido aí na Bíblia, na Torá, e se fala em português, você fez um pecado, tal pessoa pecou, foi um pecado. É uma má tradução, porque no judaísmo não significa pecado a palavra het. Significa falta. Ou seja, algo está faltando. Algo talvez errou o alvo, ou faltou acertar a direção, ou então isso, faltou. Então, quando alguém está escrito, alguém het, não é que alguém pecou. Alguém faltou de fazer alguma coisa, não fez da forma completa. Isso é toda a explicação do Rashi para a palavra het, então é faltar e não pecar. Isso muda tudo. Que a teologia cristã é que a pessoa peca e está nos... E não, aqui não, a pessoa faltou. E isso está totalmente coerente com o que a gente estudou no livro Nefesh HaChaim, no capítulo 6, se não me engano, na segunda parte, na primeira ou na segunda parte, acho que é na segunda parte, que ele explica que é sabido que a palavra het significa falta. Ou seja, que quando o Adão pecou, na verdade, sempre nos atos do tzadik vai ter uma falta, como a gente explicou de Salomão, que ele fala que não tem nenhum tzadik que não vai pecar. Mas na verdade não é que vai pecar, é que não vai faltar. Quer dizer o seguinte, que não tem nenhum tzadik que vai fazer todos os atos 100% correto, sem que falte alguma coisa, sem que dê para melhorar. Então falta quer dizer que ainda sempre dá para melhorar. Isso é uma consequência do pecado de Adam Arishon. Ou seja, não é que quando o Adam Arishon pecou o negócio do fruto, tem pecado no mundo, o mundo está envolvendo pecado, nada a ver. E sim, que desde foi confundido a sabedoria, a compreensão entre o bem e o mal, e quer dizer que em todos os atos bons sempre dá para melhorar. Nunca vai ser totalmente perfeito um ato bom aqui no mundo. E um ato mal também, sempre tem algo de bom. Isso é o que falou na Nefesh HaChaim, é interessante, que então nesse capítulo a gente viu duas coisas do Nefesh HaChaim, que traduz a palavra el como força e het como falta, que é exatamente o Rashi e exatamente o que o Nefesh HaChaim comanda, que muda toda a teologia, né, sobre o mundo, tá? Só fechamos parênteses. Vamos terminar que a gente tem que acabar esse capítulo hoje. Temos 10 minutos, se Deus quiser. Vamos lá. Então, isso é interessante pontuar. Tá, vamos para o 41. Então, isso que ele vai falar no 41, Zali Esim Shana, Beiterra Vaderra, que eu trabalhei para você 14 anos pelas suas filhas, e 6 pelo gado, Verhalefet Maskurati Sadimonim, Lolei Eloyavi. Se não fosse por Deus, aqui ele vê que ele só tem sucesso por causa de Deus. Mas ele não é que ele se esforçou, fez a técnica assim. Ele se esforçou, mas ele sabe que não importa o esforço, só por causa de Deus ele teve sucesso. E quem é esse Deus? Eloyavi. Então é o Deus do meu pai, Eloé Avraham, o Deus de Avraham, o Pachad de Yitzhak, e o medo de Yitzhak. A pergunta é por que não escreveu Eloé Yitzhak, e sim porque escreveu Pachad de Yitzhak. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, quem é o Eloé Avi? Não é o medo de... não é o pai dele, não é o Yitzhak? Então está redundante. Sim? O que o Rashi vai falar? O Rashi vai falar o seguinte, por que está escrito Pachad de Yitzhak? Porque não quis dizer Eloé Yitzhak. Por que não? Porque Deus, ele não se junta o nome dele, de Eloei, né, para justos que ainda estão vivos. Então ele falou Eloé Avraham, porque Avraham já morreu. E se ele morreu como íntegro, quer dizer que ele passou 100%, então Deus vai se conectar com Avraham. Mas Yitzhak ainda está vivo. Então ele falou Pachad de Yitzhak. Essa é a explicação do Rashi. Vai trazer o Rashi em outro lugar, mas tem outro lugar que ele fala Eloé Yitzhak e ele ainda estava vivo. Ele fala, não, porque ele estava cego e ele quis dizer que estava cego e o cego é como se fosse morto, já que ele não podia sair de casa e tal. É uma explicação do Rashi, mas não vai explicar o que ele fala antes, Eloé Avi. Aí depois fala Eloé Avraham, o Pachad de Yitzhak. O que é o pai dele? Então a explicação aqui é o seguinte. Cadê? A gente está no versículo 42.
Ué, não anotei isso não. Não anotei o que eu ia falar, mas deixa eu tentar lembrar então, eu esqueci. Eloi Avi, Eloi Avraham, o Pachad Yitzhak. Aqui tem duas características, a característica de Avraham e a característica de Yitzhak. A gente viu que a característica de Avraham é o Hesed, é a bondade, e de Yitzhak é o Din, é a severidade, certo? E aqui o Yaakov, ele consegue juntar as duas características, tanto a bondade como a justiça. Por isso que Yaakov é o do meio, que é o Emet, Tetem Emet Yaakov, que o Emet é a verdade, que seria na Kabbalah Tiferet, né? Que é a beleza. Por isso que ele consegue juntar tanto as forças de Avraham, que é a bondade, como as forças de Yitzhak, que é a justiça. Mas eu não estou lembrando aqui, eu vou ficar devendo, porque ele fala primeiro Eloi Avi. Talvez para enfatizar que o pai dele também é Avraham, ou seja, porque você poderia pensar que ele é filho de Yitzhak, e não mais de Yaakov. O Yitzhak é óbvio. Então ele fala, Eloi Avri, quem é o Eloi Avi? O Eloi Avraham. Ou seja, que Avraham é tanto meu pai quanto Yaakov. Ou seja, que eu tenho totalmente, que eu tenho totalmente o equilíbrio entre Avraham e Yaakov, entre a bondade e a justiça. Diferente de outras religiões que dão foco na bondade, né, na misericórdia, ou na justiça, não. Eu consigo equilibrar e aí formar o povo judeu que é totalmente equilibrado entre bondade, entre amor, né, e temor, entre bondade e justiça. Vamos continuar. Aqui tá, Ericano, tá bom. 43. Vai a Lavan. E a Lavan vai contra-argumentar, então, né? Vai homem falar, ele Yaakov, o Banot Benotai, ve Abanim Banai, ve Atzon Tzoni, ve Hol Asher Atar o Elihu, o Livnotai, Me'esele ele Ayom o Livnehem, Asher Yalá. Olha o que ele vai responder. Lavan responde a Yaakov dizendo, as filhas, né? Então Lavan responde para Yaakov, as filhas são minhas filhas. Os filhos são meus filhos. E o seu rebanho é o meu rebanho. E tudo que você vê aqui é meu. O livnotai mas ele. E aos meus filhos, às minhas filhas, o que eu posso fazer elas hoje? Ou as crianças que elas geraram? Que medo é esse que você estava de mim? É tudo meu, na verdade. Você roubou de mim. Eu deixo com você. Eu sou muito bondoso, sempre fui bondoso com você. O que você ficou com medo? Que a primeira coisa falou, fiquei com medo de você pegar elas de mim. O que eu podia fazer? Né? Então Lavan fingindo que não poderia fazer nada. 44. Né? No segundo aqui o Ramban vai dizer o seguinte, que ele fala, o que eu posso fazer para eles? Como eu poderia prejudicá-los? É o Rashi. O Ramban vai explicar o seguinte, cara, eu só vim me despedir dos meus netos. É um mínimo que um avô pede, e você não está me deixando isso, Yaakov? Né? Tanto que eu vou fazer um pacto com você para mostrar que a gente está de boa. Né? Mas aqui a gente vê a independência de Yaakov, porque quando Yaakov consegue responder, quer dizer que ele está pronto para se desvincular. Né? Quer dizer que agora tem uma independência. Ele pode responder para o acusador em termos éticos. Eu tenho a ética, eu tenho mussar, eu estou íntegro, eu estou correto. E eu tenho como te contra-argumentar. Isso a gente falou um pouco aula passada. Tá? Então vamos lá, 44. Veata, e para provar que eu não quero fazer nada com você, falando do Lavan, vamos fazer um pacto. O que é um pacto? É política, né? Acordo político. Quer dizer que Yaakov não é mais uma família agora. Ele é uma entidade política. Ele, as filhas e os netos, ele, as esposas, desculpa, e os netos, né? E as filhas, filhos, desculpa. Agora não é só uma família. Eles fazem um pacto, ou seja, tem aqui um conceito de Estado, né? De alguma entidade, tá? Que pode fazer agora um pacto. Família não faz pacto, né? A princípio. Então isso. Isso será um testemunho entre eu e você. 45. Vai cá, Yaakov eteven veramea matzevá. Yaakov então pegou uma pedra e fez uma matzevá, como se traduz de matzevá, um monumento. 46. Segundo monumento que ele faz, né? Que ele fez um quando estava indo para Lavan e um outro quando sai de Lavan. 46. Vai homem Yaakov Leichav. E falou Yaakov para os seus irmãos. Quem são os irmãos? As pessoas que estavam junto com Lavan. Liktu avanim. Pegam pedras, vai avanim, e eles pegaram, vai açugal, e fizeram um monte de pedras, assim, um montinho, vai rochar uma laega, e comeram lá, que é um sinal de pacto, aí eles comem uma festa, né, para celebrar esse pacto. Porque ele manda os irmãos pegarem, porque ele não queria falar para Lavan, pega aí, não vou é meu sogro,
algum pouco de respeito eu tenho com ele. Então ele fala lá para os meus, vem aqui, irmãos, fazem, né? Essa é uma explicação, tem outra explicação do Ramban. Porque ele chama de Echav, são meus parentes, porque é tanto parente de Lavan quanto parente de Yaakov. Tá, vamos continuar? Vamos tentar dar uma corrida para a gente terminar, se Deus quiser. Liktu Avanim, vai sugar, vai chamar Agar, 47. Vai criar Lavan e Agar Sadut. E agora um ponto central, que eles fizeram então uma montanha, um monumento, como elas celebraram, né, comeram sobre esse monumento. E aí interessante, o Yaakov vai chamar isso de Igar Seadut, tá? Yaakov ele vai chamar de Galed. O que é Galed? Galed é galo, ou seja, um monte de pedras. Ed, um testemunho, ou seja, é a montanha que testemunha. Galed. O que é Igal Seadut? A mesma coisa, só que em aramaico. Porque Lavan é arami. O Lavan fala aramaico, né? Lavan ou arameu, que fala aramaico. Yaakov, o ivri, que fala hebraico, né? Ou seja, então tem aqui alguém que fala aramaico com alguém que fala hebraico. Então eles fazem um acordo. E o acordo se chama Montanha do Testemunho. Agora, Lavan dá o nome... Ah, ótimo. Então, até mais um tempinho então. Calma. Lavan, ele faz o acordo em aramaico, na língua dele. E aí vem logo Yaakov, não, eu vou fazer o acordo em hebraico, que é a minha língua. Cada um está falando a sua língua. E aqui é a fronteira entre o território que fala aramaico com a fronteira do território que fala hebraico. Aqui alguém chama de hebraico, o outro chama de aramaico, e aqui é o maior sinal sobre a diferença cultural entre Lavan e Yaakov, mostrando como é Lavan Arami. No final, ele testemunha em aramaico. E ele é ivri, ele é hebreu, para ver como ele se assimilou. E aqui é a maior demonstração de assimilação e como Yaakov ele foge e se esforça para conseguir se desvincular da assimilação da outra cultura. Da cultura que não é dele, nem para ele, nem para as esposas e nem para os filhos. E ele foge para voltar para a cultura do pai e da mãe na terra de Israel. E aqui a gente vê que o fato de Yaakov agora, ao fazer esse pacto, agora é muito importante, e Yaakov está se desvinculando de Lavan finalmente. E isso significa Geulah. Ou seja, quando esse pacto é feito, né? Yaakov chega na sua Geulah, na sua salvação, que a salvação significa sair do exílio, que é o que Deus falou, se você sair do exílio, sair de Lavan, voltar para Israel, e justamente esse pacto vem celebrar. Agora, eu estou independente, eu tenho uma independência. O que é independência? Independência do outro que me governava, que eu era subjugado ao outro, e agora tem uma própria independência na minha terra, falar a minha língua. Então a independência, aqui é Geulah, então, é a primeira salvação do povo judeu da história, né? Que é Yaakov sair do seu exílio e ir para a sua Geulah, para a sua salvação. E o que é a salvação aqui? É você sair do aramaico e retornar para o hebraico. Ou seja, você sair de parar de falar a língua das outras culturas que você viveu, que você morou, que você nasceu, e voltar para a sua língua original, né, natural, voltar para o hebraico. Essa é a salvação, então. Que é o que os judeus fizeram quando voltaram para Israel, que eles renovaram uma língua morta. O hebraico foi a primeira língua morta que hoje é falada e é a língua oficial do Estado de Israel. Isso significa Geulah, voltar a falar hebraico. Então Yaakov, Igar Seadut, não, Galed, em hebraico. Que eu os monumentos, os nomes são em hebraico. As cidades, os nomes vão ser em hebraico. As pessoas, os nomes vão ser em hebraico. Os nossos filhos, os nomes vão ser em hebraico. Que essa é a nossa língua, nós somos hebreus, que é um dos motivos que o povo judeu saiu do Egito, porque não mudaram, não deixaram de falar hebraico e não deixaram de dar os nomes dos filhos em hebraico, né? E não transformar o nome dos filhos em língua local, né? O Yehudá vira Judá, né? Sei lá, coisas do tipo. E aqui é a maior expressão da briga entre a família de Nahor com a família de Abraham. Que um achou que você tinha que levar Deus a todos lá fora da terra de Israel, o outro falou, não, a gente tem que formar uma família forte com os nossos valores na terra de Israel. E aqui então é Yaakov voltando para a família de Avraham. Tá?
E não que a gente tem que fazer comunidades na diáspora, e nessa comunidade a gente vai falar um arami ivri, né? Tipo um Yiddish, um ladino, que é você misturar um pouco do hebraico com um pouco com a língua local. Nada disso. Isso é galut, isso é diáspora, né? Isso é você estar subjugado pelo outro. E sim, você deve voltar para o hebraico, voltar para a sua língua, voltar para a sua terra. Isso é tchuvá, isso é se arrepender, é retornar para a origem ivri, né? E esse é o objetivo do povo judeu, que o povo judeu tem feito isso aqui na Terra de Israel nas últimas décadas. Tá, vamos continuar. 48. Vaiomer Lavan, Agalazé ed benil benecha. Essa montanha, esse monte, né, esse monumento, é um testemunho entre eu e você, Hayam, hoje, Al-Kren Karashemo Galed. Por isso vai chamar Galed. 49. Vai a Mitzpah, Hashem, Mitzpah é um mirante, né, ou seja, um lugar mais alto, que é lá na montanha, a princípio, não quero entrar muito qual é o lugar, mas geralmente seria lá o cume da montanha. Asher Amar Yetzef Hashem Beneu Benerra Kinistar Ismereu. E o monte também foi chamado de Mitzpah, então, de Mitzpah, porque disse que Deus observe, de Mitzpah é você olhar, um mirante. Então, que Deus olhe, né, que Deus observe a mim e a você quando estivermos fora de visão do outro. Ou seja, que mesmo que agora a gente nunca mais vai se encontrar, mas que Deus está olhando. Então, que a gente siga o combinado. 50. Imtanet benotai. E qual é o combinado? Imtanet benotai vim tekar nashim al benotai enishmanu re Elohim ed benil benerra. O que o Lavan falar? Se você maltratar as minhas filhas, daí que a gente vê como que ele se preocupa no final com as